Bom dia, meninas. Sejam muito bem-vindas, mulheres valorosas, né? Que bom que vocês estão aqui para mais um dia estudarmos juntas na Escola do Mestre, né? Uma escola onde todas nós somos alunas e o Mestre é o nosso querido Jesus. Então, todas as terças-feiras, nós temos essa reunião marcada no Zoom, das 5 às 6 da manhã, e esse conteúdo das 5 às 6, ele é gravado, depois a gente disponibiliza em algum momento. E das 6 até as 6:30, nós temos um bate-papo. É a cereja do bolo, né? E essa parte não é gravada, portanto, aconselho vocês participarem sempre ao vivo para que possam ter acesso a todo o conteúdo que a gente vai conversar neste dia. Ok? E às sextas-feiras, lembrando vocês que nós temos uma reunião também de oração no grupo do Telegram, todas as sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Esse bate-papo não é gravado, essa aula de oração não é gravada, não é ao vivo, presencial ali. Então, fica o convite para vocês participarem conosco também todas as sextas-feiras, ok? Todo o material, o conteúdo que a gente trabalha, estuda aqui, aquele guia, né, que a gente estuda às terças-feiras, está disponível no ministeriofamiliarizando.org. Então, se vocês não têm material, ou os links para os grupos de Telegram também estão lá no ministeriofamiliarizando.org. Acessem lá para que vocês possam encontrar os materiais e as páginas que a gente está falando aqui. Tá bom? Hoje nós temos aqui a continuação com a nossa querida Sarah Spencer. Nós estamos tendo aqui as palestras Vestidos de Luz, está sendo uma bênção. Hoje é a terceira parte que nós vamos estudar. As duas partes as primeiras foram muito esclarecedoras, foi uma bênção. E hoje nós vamos continuar estudando com a Sarah. Sarah, vocês já sabem, né? Esposa do pastor Daniel Spencer. E ela tem caminhado com ele aí na obra do Senhor e desenvolveu esse ministério, que é um ministério, né? Vestidas de luz, né? Ajudando com a experiência dela, outras pessoas a estudarem, a entenderem um pouco mais a respeito de modéstia cristã. A Sarah não sabe, mas, assim, foi muito importante para mim os vídeos que ela postou na internet há um tempo, na minha caminhada aí, encorajada por algumas amigas, eu sentei para fazer lição de casa, né, para estudar a respeito, e cheguei ao conteúdo da Sarah, a irmã Daniela também, Oliveira, que esteve aqui conosco em um momento. Então, foram importantes para mim, né, ver pessoas que já tinham estudado, que me deram o caminho das pedras. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pela vida de mulheres que Deus tem levantado, né, para esse ministério, para compartilhar experiências conosco, e porque vocês têm se deixado usar pelo Espírito Santo, né, sendo um conduto de bênção na vida de outras mulheres. Obrigada, Sarah, que Deus abençoe você, tá bom? Neste momento. Antes, nós vamos aqui fazer uma oração para a gente poder iniciar o estudo desta manhã. Vamos orar. Querido e santo Deus, amoroso Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor, por tua bondade e misericórdia, por tão grande luz que o Senhor tem infundido sobre esta igreja, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem se comunicado conosco, tem falado conosco através da tua palavra, através das experiências de outras pessoas, tudo isso tentando chegar ao nosso coração. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque a sua longanimidade é tremenda. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, que o Senhor limpe o nosso coração de todo e qualquer vestígio do mal. Pedimos uma bênção especial agora sobre este estudo, nesta manhã, que o Senhor possa conduzir tudo para a tua honra e glória, abençoando a vida da Sarah, Pai, dando para ela as palavras certas, que o Senhor fale individualmente aqui ao nosso coração, nos ajudando a tomar decisões que precisamos, esclarecendo as coisas na nossa mente para a glória do teu nome. Sabemos que estamos no limiar, né, de Canaã e queremos estar prontas para aquele grande dia encontrar com o Senhor Jesus. Abençoa cada mulher que está aqui, cada amiga que chegou, cada pessoa que for ver este conteúdo no futuro, e seja uma bênção para todos nós. Fica conosco, Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo. Te pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Com você, Sarah. Ok, queridas, bom dia.
Eu vou fazer a partilha da tela. E vamos avançar. Conseguem ver a tela? Sim. Ótimo, muito bem. Ok, meninas, mães, queridas, aqui vamos nós para mais uma sessão dessa jornada, começando com João Batista, né, compreendendo a nossa missão e como a questão do vestuário, a questão daquilo que, como nos apresentamos, representa, né, o nosso coração. Uma coisa que eu quero reenfatizar todas as vezes, tanto quanto possível, é que esse não é um tema em que estamos falando de roupa. Roupa é o resultado final. Nós estamos falando do coração, tá? Quando a gente fala de modéstia, a gente fala sobre a modéstia do coração. É como é que o nosso ser, como é que a nossa mente funciona, é assim que vai se representar pela nossa vestimenta, tá? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, hoje especialmente, essa parte vai ser bastante intensa, tá? Nós vamos tocar em temas bastante... Bom, chegamos à parte da série em que vai começar a ser mais intenso em termos de tópico. Então, como dizem aqui, um disclaimer para as crianças, que as mães estejam aí para decifrar algumas coisas, e vai ser bastante intenso, bastante forte. Então, recomendo que vocês possam fazer aí a tradução de pequenas coisas que serão pesadas, tá? Outra coisa que também tenho que dizer sempre no início é que ou a grande parte das imagens que a gente vai estar vendo não tem direitos autorais, portanto, essa apresentação é especificamente para efeitos educativos, tá, gente? Muito bem, nós começando de acordo com aquilo que fizemos na semana passada, só para uma retomada rápida, nós vimos claramente que havia uma mudança, havia uma diferença clara entre a vestimenta das mulheres, a vestimenta dos homens, e que havia, mesmo do conceito mulher e homem, havia diferenças com relação à influência cultural de cada uma, nós vimos esse fator. Nós vimos também que Deus deixou claramente em Deuteronômio 22:5, a tão falado versículo, não é? Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso abominação ao Senhor teu Deus. Então, nós vimos claramente na semana passada que Deus definiu desde o início, muito claramente, distinguiu macho e fêmea e os vestiu mesmo na natureza para que não houvesse dúvida, não é? Os animais não falam e nós visualmente conseguimos detectar a mensagem que eles nos enviam, porque Deus assim os vestiu. A gente vê um passarinho voando, olha, um macho, olha, uma fêmea. Ninguém falou, a gente não precisou de informação, mas o que a gente vê transmite. E Deus assim deixou por uma razão, né? Depois vimos também que as mudanças, ou a chamada reforma do vestuário, não começou com um aspecto cristão, ou com um aspecto de modéstia, começou com um aspecto de revolução, rebeldia no mundo. E depois, quando entrou o conceito, quando a igreja começou, quando o cristianismo começou a entrar por um campo de a reforma de vestuário, não tinha necessariamente a ver com a, a modéstia em si. Na verdade, o objetivo, nós vimos na semana passada, eram questões de saúde. Nós vimos que essas duas Elizabeths foram basicamente as mulheres que iniciaram esse processo de reforma do vestuário com o objetivo de direitos da mulher, igualdades, e que, infelizmente, como nós vemos, hoje em dia caímos no campo do feminismo, que agora é uma grande guerra, quem é que sofre mais, quem é que trabalha mais, quem é que isso mais, quem é que aquilo mais, né? Resultado dessa necessidade tão grande de igualdade. Mas aí nós vimos também na semana passada que a grande labuta e a grande discussão da igualdade não era exatamente apenas sobre direitos, as igualdades eram, a grande luta e a grande labuta, a grande dificuldade eram as questões funcionais. Nós vimos que essa Elizabeth, ela deixou bem claro para nós que a reforma do vestuário era vista como essencial para liberar as mulheres das suas restrições funcionais,
impostas às suas atividades por convenções, né, que reforçavam a sociedade dominada pelos homens. E aí entraram os bloomers, que foram usados como um ato de rebelião, né? Então, nós vimos na semana passada que todo esse processo, toda essa questão foram atos de emancipação da mulher, que na prática só trouxe uma luta pior, né? Porque, na verdade, muita mulher hoje se queixa que ela sai para trabalhar, volta para casa para trabalhar, não é? Então, só complicou mais a situação. Mas a verdade é que nós temos que manter em mente, como mentalidade cristã, onde é que eu estou me posicionando nessa batalha? Onde eu estou me posicionando nessa guerra? Porque eles deixam claro, eles não estão escondendo, eles dizem claramente, 100 anos de modistas, rebeldes e revolucionários. Então, a rebeldia foi imposta pelo vestuário para demonstrar uma emancipação. Ah, mas hoje, irmã Sara, não tem nada a ver, isso foi lá atrás. Nós temos que lembrar que tudo aquilo que acontece hoje tem um histórico. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente não estuda a história e a gente entra numa rotina que coloca a gente no campo de batalha errado, né? É a mesma coisa de pegar as crianças hoje, ou os jovens de hoje, que não viram a transição do telefone de parede para o celular. Nós, antigamente, tínhamos os telefones de parede, a gente tinha que ligar uns para os outros, via todo mundo para perto do telefone para falar com a vovó. Agora, cada um está no seu telefone, ninguém fala uns com os outros na mesma sala. Seria importante que os jovens olhassem para de onde veio, para se entender para onde se vai. Mesma coisa acontece com a questão da roupa. A gente não pode colocar as coisas só no ponto hoje em dia não tem nada a ver, porque hoje em dia é um resultado do que começou, certo? Nós vimos isso tudo na semana passada. E esse foi o ponto em que nós estávamos concluindo na semana passada, em que Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 477 e 78, está falando sobre a questão da reforma do vestuário, como é que isso afeta, o que isso está fazendo, e diz: os que adotam e defendem esta moda estão levantando a chamada reforma do vestuário a extremos muito objetáveis. E aqui foi a parte que eu chamei bastante atenção a vocês: confusão será o resultado. Essa frase não foi deixada aí por acaso, queridos. A seguir, logo na página seguinte, fala de novo: designava Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher, e considerou a questão de bastante importância para dar direções explícitas a esse respeito. Pois se ambos os sexos usassem o mesmo vestuário, isso causaria o quê? Confusão e grande aumento do crime. Então, olhando agora só sobre esse ponto, será que esse pedacinho vermelho, será que isso está acontecendo? Será que nós estamos vivendo uma sociedade de confusão? Será que estamos vivendo uma sociedade de aumento de crime? Foi aí que nós começamos a ver na semana passada. Que confusão é essa? Não é? Que provavelmente no tempo em que Ellen White escreveu isso, nem sequer tinha noção do que a confusão ia se tornar. Aí nós observamos na semana passada, sem nenhum preconceito sobre as pessoas, nós aqui falamos sobre conceitos e não preconceitos. Então, sem pensar no fato de que aqui as pessoas estão fazendo escolhas, nós amamos a pessoa, rejeitamos o pecado. O que é isso? O que é isso? Isso é um homem? Isso é uma mulher? Confusão. Aqui começam as coisas. Eu estava passando numa loja e desses cartazes, né, de lado, assim, apareceu essa imagem que acabou de aparecer, que eu olhei e disse: mas o que é isso? Será que isso é uma mulher? Porque tem uma cara, assim, meio que de mulher, mas tem um corpo meio que de homem, tem uma coisa no cabelo, acho que é mulher, mas aí eu não tinha como tirar a foto toda, né? O corpo, para o resto, já era de homem. O que a sociedade está querendo mandar para a gente? Por que essa mensagem está sendo mandada? Certo? Quando a gente abraça certas coisas, a gente está abraçando esses conceitos por trás, certo? Quando a gente olha para onde isso tudo começou, parece até cômico, parece estranho, parece engraçado. Olhar para essas roupas das mulheres e dizer que isso é imodesto. Por que é imodesto? Por causa da semelhança com o homem. Era o grande princípio, voltamos ao grande problema. Claro que se essas mulheres vissem o que as mulheres vestem hoje, iriam ficar assim até mesmo, tipo, sério? Isso é modesto? Então, nós temos que entender qual é o conceito por trás.
Ellen White tem aquele texto que, né, que ela diz, vi que a ordem divina tem sido invertida e as instruções específicas desatendidas por aqueles que adotam o traje americano, que é esse que vocês estão vendo na tela, que se assemelha naturalmente com aquilo que os homens estavam vestidos, né? Então ela volta a dizer, minha atenção foi chamada para Deuteronômio 22:5, da questão do traje da mulher, né? Então, se nós formos compreender o porquê, reparem, Deus não deseja que o seu povo adote assim o chamado vestuário da reforma. Estranho, não é? A gente fala tanto que nós devíamos adotar a reforma do vestuário, ela está dizendo que não. Por quê? Por causa da questão exatamente de que foi uma coisa começada no mundo. A reforma do vestuário começou no mundo e ela considera um traje imodesto, totalmente inadequado às humildes seguidoras de Cristo. Certo? Reparem, o texto continua em Testimonies, volume 1, página 457, continua. Alguns que acreditam na verdade podem pensar que seria mais saudável para as irmãs adotarem o traje americano, porque realmente a saia está mais curta. Para quem está andando a cavalo, subindo carroça, descendo carroça, não lavam a roupa com tanta frequência como nós, parecia mais saudável para as irmãs usarem. Agora, reparem o que ela diz. Se esse estilo de vestido prejudicar a nossa influência entre os descrentes, de maneira que não nos seja possível ter tão fácil acesso a eles, não devemos de modo algum adotá-lo, ainda que soframos muito com a consequência. Interessante, vocês já pararam para prestar atenção no que ela quis dizer? Ela disse o fator da influência sobre os descrentes, foi o que ela colocou sobre a mesa agora. O traje americano, aparentemente, seria mais prático para as atividades em geral, seria socialmente um problema para eles, né? E porque o traje americano ele estava entrando como um ato de revolução, de uma rebeldia, um ato de emancipação das mulheres. Então, apesar de ele ser relativamente mais prático, de transmitir uma ideia de talvez mais saudável, ele estaria conotando as mulheres cristãs com um conjunto de mulheres que estavam uma atitude, um comportamento desadequado, certo? Então, olhando para esse conceito, que ainda que soframos muito em consequência, não deveríamos usar esse tipo de roupa, eu me ponho a pergunta, será que hoje em dia estamos usando algum argumento de praticidade para usar certas coisas? Porque eu já ouvi muita gente, muitas vezes assim, não, eu tenho que vestir isso porque é mais prático, porque eu vou andar de bicicleta, ou eu vou andar a cavalo, ou eu vou vou fazer a horta, eu tenho que vestir isso por causa disso. Será que a gente não está buscando desculpas para fazer as coisas? Será que a nossa influência não está em risco pela nossa conotação ou com nossa colocação em determinados lugares, posicionamento? Eu acho que aqui demonstra um espírito altruísta, não é? Que quando ela diz, nós não devemos adotá-lo, ainda que soframos muito em consequência. Quando eu li isso, eu pensei, que sofrimento será esse? Que consequência será essa? Bom, sem dúvida que tem o lado de que, né, uma certa praticidade que é perdida, mas há um outro aspecto também traz sofrimento, e muitas das mulheres que estão fazendo decisões na sua vida hoje em dia, provavelmente já experimentaram os dois pontos de sofrimento de consequência. A perda do lado prático, e o outro, a pressão social. Quando a gente toma uma decisão de mudar o rumo, há uma pressão social de um lado e há uma pressão social do outro, nós nos sentimos quase que isoladas. E aqui está uma posição muito bonita de vocês que se reúnem aqui com um objetivo comum, há um apoio, há uma colaboração, não é? Que em muitos casos, muitas mulheres não sentem isso, muitas mulheres se sentem sós nas suas decisões por causa da pressão social para tomar essas decisões. Mas será que não é vantajoso corrermos o risco de perder essas vantagens para ter uma influência cristã? Vocês já devem ter reparado muitas vezes quando passam por algumas mulheres que estão vestidas modestamente, quiséramos nós poder dizer assim, olha, está indo aí uma adventista. O que a gente diz? Olha, vai uma evangélica. As evangélicas se prendem fortemente com as coisas, com os princípios. E a gente dá um label.
Todo mundo conhece as evangélicas pela forma como elas se vestem, porque elas tomaram essa decisão. Será que não valeria a pena a gente correr alguns riscos sociais, mas segurarmos realmente uma influência cristã? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457, diz: há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhante ao do sexo oposto e escolherem os seus trajes bem parecidos com o dos homens. Mas Deus declara que isso é o quê? Abominação. A gente tem escolhido coisas consoante o nosso próprio gosto, e isso corremos um risco quando fazemos essas escolhas. Agora, o texto que eu vou mostrar para vocês, queridas, prestem muita atenção, porque esse foi um dos textos que mais me abalou. Testimonies for the Church, né? Testemunhos para a Igreja, volume 1, 421. Aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado podem igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que assiste a um não pode estar em harmonia com o outro. Esse texto, para mim, foi um dos textos mais fortes. Nós estamos aqui, por um lado, pregando a mensagem de Deus, pregando a mensagem do terceiro anjo, lutando pela vinda de Cristo, e, por outro lado, estamos nos unindo às tendências do mundo, e aos comportamentos do mundo, às modas do mundo, e ela aqui está dizendo claramente que o espírito de um não se reforma, não se coaduna, não se harmoniza com o outro. Então, aqueles que estão querendo ir nesse caminho podem também cortar o seu caminho por aqui, porque uma coisa não vai com a outra. Queridas, isso para mim foi muito, muito sério. Essa foi um dos textos muito importantes para mim, de pensar, será que eu não estou me vendendo por barato? Será que o inimigo não está conseguindo colocar uma rede muito barata sobre mim? Continua. Esse testemunho foi me dado como reprovação para as irmãs que se sentem inclinadas a adotar um estilo de vestuário criado para os homens. A gente vai dizer, mas como assim? Como assim criado para o homem? Isso foi uma peça criada para a mulher. Querem ver que não? A história nos conta. Tudo começou quando a estilista Chanel, que é considerada uma das precursoras da década dos 20, ela foi a primeira a desenhar as calças para as mulheres. Olha onde ela teve a sua inspiração? Nos marinheiros. Logo, aqui estamos vendo diretamente que a roupa que foi construída para a mulher, ela veio com base na do homem. E aí é onde estamos vendo o problema. Muita gente hoje em dia diz, irmã Sara, que isso? Não, tem calça para homem, tem calça para mulher. Vamos observar? A questão das calças começou com as calças dos marinheiros, que eram um pouquinho mais largas. Então, colocou a mulher numa posição em que era muito mais parecida com a do homem, certo? E não era tão sensual, porque ela era um pouquinho mais larga, já era bastante, ok? Não me interpretem mal. Isso nos anos 20 foi uma revolução de loucos. As mulheres que se vestiam assim, elas eram bem visualizadas, porque isso foi um ato de grande rebeldia da parte delas para andar dessa forma, porque para homens que só veem as mulheres com aquele saiote grande, qualquer pedacinho da perna, aquele pedacinho ali da perna, perto da meia dela, já colocava o homem sem dormir a semana inteira, certo? Então, quando elas começaram a se vestir assim, começou a transitar. Todas as imagens que vocês veem aqui são mulheres. Essa aqui na extrema direita, que parece um homem, é uma mulher. Então, aqui a grande questão que está colocando é a semelhança ao sexo oposto. Não nos esqueçamos dos textos que iniciamos hoje. Confusão. Não se esqueçam, mantenha essa palavra na sua mente. O grande problema que nós estamos enfrentando hoje é resultado desse início no início do século passado, certo? As calças para as mulheres são consideradas uma das revoluções da moda, pois tudo isso começa mais ou menos na época do estilista Yves Saint Laurent, o qual era considerado muito a favor da igualdade dos sexos. Então, aqui nós estamos vendo qual foi o objetivo. Alguém está correndo aí com meu PowerPoint. Não anda muito para frente, senão vai me levar muito para frente aí.
Ok. O Yves Saint Laurent, ele realmente era considerado a favor da igualdade dos sexos. Essa foi uma das razões também pelas quais a questão das calças da mulher entrou tanto em voga, por causa de exatamente a junção dos sexos. Aí nós entramos e começamos a ver a mudança, né? Agora as mulheres já não vestem aquelas calças quadradas, aquelas calças, né, masculinas, porque agora saímos do estilo masculino para um caminho sexy. Essa é uma parte agora que eu quero que vocês tomem bastante atenção, tá? Quando a gente diz, irmã Sara, tem calça de homem, tem calça de mulher. É verdade. Porque as calças dos homens, elas não são... O objetivo não era colocar um homem sexy. O objetivo era vestir. No entanto, quando passamos para o campo das mulheres, as mulheres ou estão em uma categoria ou estão na outra. É muito difícil colocar um meio termo. Ou as mulheres estão muito vestidas parecidas com o homem, quando elas vestem as calças, ou estão vestidas parecidas com o homem, ou elas estão sexy. E o que tem o problema desse sexy? Muita mulher não quer saber disso. Ela diz, não, mas tá tudo bem, é normal, a gente fica bonita, fica assim. Será que é normal? Quando a gente coloca a mulher num campo de sexo, ela se torna um objeto. Há vários estudos que demonstram, e posso trazer para vocês mais para frente, há vários estudos que mostram, estudos do cérebro, né? Colocam os homens conectados e colocam várias imagens, né, diante deles, e veem qual é a parte do cérebro que acende a luz consoante as imagens que eles veem. E o que acontece é, eles mostram a imagem de um martelo, aí acende a parte da ferramenta, né, as partes, objetos, aí coloca uma mulher vestida modestamente, aí acende um lado mais emocional, aí vão colocando imagens, aí de repente eles começam a reparar que sempre que colocam uma mulher vestida imodestamente, ou uma mulher menos vestida, uma mulher em biquíni, ou desse nível, acende o lado do martelo, acende o lado da ferramenta. Então, a conclusão demonstrou-se claramente que o que acontece com a mente do homem é que quando ele vê a mulher num estado já muito despido, muito descoberto, ele trata a mulher desrespeitosamente porque o seu cérebro está trabalhando como se ela fosse um objeto. Então, é um aspecto fisiológico e químico do homem. Então, muitas mulheres dizem assim, os homens não respeitam. É um resultado do que a gente está fazendo. E eu posso dizer isso como testemunho pessoal. Eu me lembro da transição que eu fiz, quando eu fiz a transição, eu usei calça por muito, muito tempo, os meus filhos já estavam todos nascidos. Quando eu realmente fiz a transição completa, e eu me lembro exatamente da transição, mesmo andando com os meus filhos na cidade, tudo, quando, ainda com calça, eu via como os homens reagiam perante mim, mesmo com filhos. O homem quer saber de filho, não? Você está mandando uma mensagem quando você está vestida de determinada forma. Então, e me lembro depois, quando eu mudei o meu estilo de vestido, como os homens reagiram de uma forma mais respeitosa, mais acatada. Então, eu posso dizer pessoalmente, da minha própria experiência, que isso realmente acontece, ok? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Quando a gente vê uma foto como essa, é assim, podemos tentar identificar uma barriguinha, mas hoje em dia a coisa ficou até mais difícil, porque com a confusão que foi instaurada com esse sistema, a confusão que foi colocada com esse sistema, hoje em dia as calças das mulheres e as calças dos homens estão parecidas. Quando eu tinha que comprar calça para os meus meninos, eu estava tendo dificuldade, porque as calças dos meninos agora estão justas ao corpo. Então, nós começamos por fazer calças largas, como as dos marinheiros para as mulheres, para elas terem calças. Aí, daí, para um tempo, começamos a usar calças justas para os homens. Confusão. E vocês vão entender por que essa confusão veio. Para que essa confusão veio. Vamos nos lembrar que esse estilo, ele não entrou de uma forma simples, ele entrou com mulheres ousadas, famosas, que se disponibilizaram
acolher esse novo estilo de vestimenta e promover esse estilo de vestimenta publicamente para que a mulher socialmente aceitasse isso. O mesmo acontece hoje, minhas queridas, a gente assiste novela, a gente assiste filme, a gente assiste seriado, e esses conteúdos que estão sendo promovidos vão entrando na nossa mente e a gente vai começando a baixar a guarda, baixar o muro, sem filtro. E isso aconteceu com a sociedade, colocando mulheres de renome vestindo de determinada forma, posando de determinada forma, começou a transferir isso para a sociedade. E isso é o que nós temos hoje. Então podemos dizer assim, mas e qual é o problema? As calças, Não tem nada a ver, a minha calça jeans é tranquila, é simples, não tem nenhum efeito. Eu fiz uma busca simples em sites brasileiros e achei esse aqui. Modelos de calça jeans que levantam bumbum. Para quê? Por quê? A calça jeans nunca sai de moda e não falta no guarda-roupa de nenhuma mulher. Talvez eles não tenham ainda visto essas mulheres que estão se reunindo aqui hoje, mas bom. Interessante, se vocês forem ver aqui embaixo está dizendo calça jeans premium sexy. Está dando dica de que calça você tem que usar, se o seu corpo é assim ou se o seu corpo é assado, para poder levantar o bumbum. Para quê, gente? Sabe o que acontece? Os homens, eles são olho. As mulheres são ouvidos. A gente já vai falar sobre isso. Mas o que é certo é que quando a gente coloca umas calças e o objetivo dela é realmente levantar o bumbum, o que a gente está fazendo é chamar sem falar. Ok? Então, quando a gente olha para uma foto como essa, exemplo básico do que a gente encontra na rua o tempo todo, você consegue distinguir qual é o objetivo. O objetivo é chamar atenção. E a gente pode ser sincero umas com as outras. Nós, seja que já tenhamos usado no passado, ou seja que ainda usamos agora, o meu objetivo não é crítica, vocês já sabem perfeitamente de onde é que eu vim. Eu de maneira nenhuma estaria criticando ninguém aqui, mas estou dando certamente o testemunho e querendo ajudar vocês nesse processo, se é que posso ajudar de alguma forma. Nós podemos ser sinceras que quando usamos determinadas roupas, o objetivo é chamar a atenção. O objetivo é sentir atraente, o objetivo é sentir bonita, né? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente também nas sessões seguintes. O grande objetivo de muitas dessas coisas tem a ver com a necessidade de afirmação da mulher numa sociedade em que a competição ficou injusta. Então, quando a gente se veste mais modestamente, parece que desapareceu do mapa. E porque a nossa paciência se tornou pequena para esperar para que Deus realmente traga um homem decente e conveniente para a nossa vida, certo? Então, se as calças são os problemas, vamos queimar as calças. Tirando a calça do panorama, vamos pensar em roupa que não é calça. Será que não tem problema, então? Se o problema está todo nas calças? Por isso é que no início, quando alguém perguntou na primeira sessão se eu ia falar sobre as calças, por isso é que eu disse, nós vamos falar de calça, mas não é só as calças. O problema de todo desse tema não está nas calças, o problema está no coração. Porque eu posso vestir qualquer um desses vestidos aqui, nenhum deles é calça, e nenhum deles está certo. Por quê? Porque o problema aqui tem a ver com como a coisa está aqui dentro. Qual é o meu objetivo quando eu me visto, certo? Umas têm a racha muito alta, outra tem o decote muito baixo. O que a gente costuma dizer é que quando eles esticam para baixo, eles têm que reduzir em cima. Aí quando estica para cima, tem que reduzir embaixo, certo? Porque o objetivo está muito claro. É muito, muito complicado e é muito importante para vocês, mães, especialmente de filhas, desenvolver o talento da costura, porque vai ficar cada vez mais difícil encontrar roupa decente aí fora. E essas roupas eu posso encontrar essas meninas vestindo por aí assim, você parar e perguntar, você vai ver, a grande coisa que vai no coraçãozinho delas é, se eu não vestir assim, ninguém olha para mim. Nós tivemos um encontro com jovens no noroeste do país, há uns anos atrás, que foi, o meu esposo foi chamado para fazer a Guerra dos Sentidos, que muitos de vocês já conhecem,
eu era suposto a gente arranjar um espaço e um tempo para eu fazer o vestido de luz lá, mas acabou que não deu certo com a conjugação de tempo e tudo, e eu tive tanta pena de não ter oportunidade de apresentar isso lá, porque no momento que estivemos lá, na semana que estivemos lá, tantas foram as jovens que se aproximaram de mim, não sabendo o que eu tinha para apresentar, mas sentavam na hora da refeição comigo e começavam a falar, tipo, todo mundo com esse negócio de saia, esse negócio de saia. Todo mundo sabe que isso não tem jeito, que não sei. O pensamento das jovens, você vê que é um desespero de chamar a atenção dos rapazes. Meninas de 13, 14, 15 anos. A angústia de querer chamar a atenção dos meninos. Que eu olhei para essas meninas com compaixão, de gente, nós precisamos ter uma educação mais forte da parte do nosso lar do que realmente representa ser uma jovem cristã. Não é? O coração tem que estar pronto para que Deus possa realmente trabalhar. Eu fiz uma busca, não faz muito tempo, foi para inverno. Eu fiz uma busca que eu queria comprar umas saias para o inverno. E isso foi o que me apareceu. O que vocês acham dessas saias para o inverno? Eu achei estranho, eu disse, mas eu achei que para o inverno tinha que ser mais comprido, tinha que cobrir um pouquinho mais. Certo? Aí, quando eu comecei a ver isso, e em certos países, esse é o padrão, não tem mais comprido que isso. Na Coreia, esse é o mais comprido que você encontra. E eu parei e pensei, gente, que revolução foi essa? Aí você encontra como é que isso entrou no panorama. Foram as mini-saias, como é que as mini-saias entraram? Mary Quant, para aqueles que ainda não ouviram e quiserem pesquisar, pesquisem. Mary Quant foi uma das revolucionárias da moda com relação à mini-saia, mas ela não tinha muito juízo, ela não tinha muita coisa naquela cabeça. Ela simplesmente disse, sou eu a única mulher que já quis ir para a cama com um homem à tarde? Qualquer mulher cumpridora da lei costumava se pensar, espera até o anoitecer. Bem, há muitas jovens que não querem esperar, as mini-roupas são um símbolo delas. Então, para as jovens que vestem mini-saias e mini-roupas e que acham que não tem nada a ver, elas estão cumprindo aquilo que Mary Quant apresentou. Muitas mulheres mais velhas, elas chamavam-na de vulgar, mas ela não se preocupou com isso, ela não ficou ofendida, nem tentou se proteger, ela simplesmente avançou para aquelas mulheres mais liberais em relação à sexualidade. E encontrou um nicho que cresceu. Agora, chegando a esse ponto, eu quero dizer para vocês, como eu disse já no início, eu não tenho nenhum preconceito com calça. Tem calça que é muito mais correta do que muita saia que está por aí. Aqui estão alguns exemplos de calça que você usa essas calças quase que nem sabe que é calça. Certo? Então, eu queria que a gente saísse desse paradigma de que, modéstia, calça vai para o inferno, saia vai para o céu. Tem muita saia que vai levar para o inferno e tem muita calça que seria muito melhor do que saia que está andando por aí. Então, vamos manter a nossa mente aberta para não ter preconceitos, mas ter conceitos. Aqui estão alguns exemplos de que muitas vezes a gente escolhe determinadas saias que vão ser uma pedra de tropeço para os nossos irmãos, quando calças como essas estariam perfeitamente aceitáveis. Agora, vou também deixar um outro aspecto. No meu caso, por exemplo, eu prefiro me abstrair até mesmo dessas. Sara, prefiro estar fora até mesmo dessa. E você pergunta, por que, Sara? Por causa do meu background, por causa da minha forma, como eu cresci, como eu tinha muito mais ênfase em calça do que saia, há um maior risco para mim vestir uma coisa dessa. É como qualquer outra pessoa que tem algum problema alcoólico, ele não vai andar perto do bar, certo? Então, eu acho que cada um de nós tem que saber onde é que a gente está, para ter mais cuidado de não apontar e julgar os outros com relação ao ponto em que eles estão. Há mulheres que sempre vestiram saias, e se forem vestir umas calças como essa, elas estão sentindo como vestiram saia. Eu, se vestir umas calças como essas, posso me sentir mais tentada às calças. Então, nós temos que preocupar exatamente com isso, com o nosso coração. Quero voltar a enfatizar. Temos que usar o bom senso, tá? E como eu disse, eu não estou aqui para ser modelo para ninguém, estou partilhando aquilo que eu sinto que Deus trouxe para mim como resposta. Agora, queria que vocês vissem alguns exemplos do que dizem eles, porque muitas vezes nós andamos aí por trás da moda, querendo correr atrás da moda e tal. Os modistas têm as suas próprias frases.
Repara, Camila diz, não se deixe levar pela moda, se for segui-la fielmente, você vai se sentir obrigada a trocar o guarda-roupa a cada 4 meses. Alexandre, elegante é aquela pessoa que se veste sem seguir a moda. Uau! Eles criam a moda. E nós andamos aqui como cordeirinhos correndo atrás daquilo que é criado, mas aqui várias coisas, repara. François, qual roupa usa, tais sentimentos tem. Não é disso que estamos falando constantemente? Que a roupa é um exteriorizar daquilo que vai no coração, que vai na mente? Eles sabem, eles mesmo dizem isso. Repara, James, roupas nunca são uma frivolidade, elas sempre querem dizer algo. Não é isso que estamos nós falando aqui num objetivo cristão, nós sabemos que estamos mandando uma mensagem, eles sabem disso, ok? Aqui estamos com exemplos e exemplos e exemplos. Agora, queridas, uma vez que a gente queimou as calças, o que que a gente faz com os homens? O que que os homens vestem? Quero que vocês pensem comigo o seguinte, a questão dos homens, e por isso é que eu disse também no início dessa palestra, há 2 ou 3 semanas atrás, vestidos de luz não é uma mensagem para mulheres. Afeta mais as mulheres, por quê? Porque a mulher é representada pela igreja. Obviamente que o inimigo tem uma estratégia mais forte e mais específica sobre a mulher, porque a mulher, ela representa a igreja, enquanto que o homem, representando Cristo, ele vai ser afetado por aquilo que acontece com a igreja, certo? Se nós sempre olharmos para as coisas como paralelismo, com simbolismo bíblico, nós vamos entender o que está acontecendo, ok? Então, a mulher, ela normalmente ela vai sofrer de um dos 2 aspectos, ou o excesso da ostentação, que vai se transmitir como uma prostituta, ou o excesso, ou no caso a falta da roupa, que é da justiça, a falta do vestimenta. Então, para encontrar o ponto central, nós temos que compreender realmente o caminho que Cristo nos está chamando. Mas normalmente o inimigo anda brincando com a gente de um extremo para o outro. Ok? Então, vamos ter o cuidado de observar isso, e agora, ao entrar nesse campo, a gente pode entender um pouco também o que acontece. A mulher, ela é ouvido, o homem é olho. Ele vê uma mulher de determinada forma, ele vai falar, ele diz, nossa, você está tão bonita e tal. Ela ouve, eu gostei de ouvir isso, eu vou fazer mais bonita. Então, nós estamos seguindo ou seja, isso é o normal da criação do homem e da mulher, nós somos feitos assim, só que o que acontece é nós estamos hiperestimulados, o homem está hiperestimulado por aquilo que ele vê aí fora, então ele fala e hiperestimula a mulher pelo ouvido, e ela produz ainda mais, e aí vamos, com hiperestímulo de hiperestímulo. Então, nós não vamos nos concentrar em todo o trajeto do homem, porque ele não é tão relevante, mas eu queria apontar alguns aspectos bem interessantes para vocês. No início, da mesma forma que nós vimos as mulheres, vestiam-se os homens de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu background, mas vestiam também dentro de um caminho de saia. Quantos de vocês já ouviram falar do kilt escocês? Né? O kilt era uma vestimenta bem masculina, que foi criada no século XVI, e o objetivo dela, portanto, foi uma peça bastante, e qualquer uma das imagens que vocês estão vendo são kilts, tá? A que está mais na direita, parece mais uma saia, mas é um kilt mais moderno. E os homens que vestem isso, eles são bem macho, não são efeminados, nada disso. Esse, na verdade, enquanto pesquisava sobre o kilt, eu aprendi algo muito interessante que eu não sabia, e aliás, até tive alguém que me explicou mais detalhadamente, que os homens que vestiam isso, mesmo durante o século XVI, XVII, a grande coisa para eles era, eles vestiam isso para ser mais machos. Eles iam para a guerra com essas vestimentas, e os mais machos iam sem a peça de baixo, porque era para eles um ponto de humilhação dos derrotados. Eles vestiam isso exatamente para se mostrar masculinos. E a gente olha e diz assim, mas é uma saia, gente. O problema não é só isso, o problema é que isso começou a virar moda. Então, começou a passar de kilt para saia.
Então, da mesma maneira que as mulheres usaram desculpa de bicicleta para começar a usar calça, os homens começaram a se encostar no kilt para começar a fazer saia. E hoje em dia, a confusão, lembra? A confusão que ia ser instaurada tomou conta. Tomou conta. Aqui você está vendo que a primeira que está da esquerda já não é kilt, já está passando para saia. E daí para frente já não tem kilt, não. É saia mesmo, é homem de saia. Tá aí, olha, em 1985, Jean-Paul Gaultier causou um choque na moda do mundo por introduzir uma saia de homem. Hoje, e isso é 2010, né? Hoje, a saia ainda é vista em muitos lugares, em todo o mundo. A saia é para o homem. Mas esses homens que você está vendo aí são homens másculos. O que fez esse homem másculo querer usar saia? Tem mais. Eu e as minhas pesquisas, né? Eu buscando saia comprida, porque eu fico querendo comprar, quando você não acha na loja, você vai na internet. Aí eu vou buscar saia comprida, olha o que me sai, gente. Não me saiu uma mulher, só me saiu isso. O que aconteceu com a nossa sociedade, que a gente faz uma busca de saia comprida e só aparece homem? Como é que isso aconteceu? Agora, olha só o que está escrito ali. Olha essa última foto. Redefinindo o gênero. Esse homem está com uma saia redefinindo o gênero. Está entendendo onde é que a gente está chegando com a confusão? O objetivo, e é por isso, essa foi uma das razões pelas quais eu resolvi sair dessa roda da sociedade, porque o que acontece é que nós estamos sendo, sabe aquelas marionetas, aqueles bonequinhos de fio? Eu me senti assim. Eu disse, espera aí, tem uma estratégia por trás, tem um caminho aqui por trás que está sendo construído, e eu estou sendo parte disso. Eu estou ignorantemente sendo parte de um sistema que tem um objetivo claro. Eu estou me vendendo barato, porque, na verdade, a gente não pensa nisso. Gente, eu vivi anos e anos vestindo calça, nunca na minha vida pensei que tinha nada a ver com nada. Mas se a gente olhar para o contexto do início, da estratégia do inimigo de fazer a confusão tomar lugar, vestindo a mulher como um homem e vestindo o homem como mulher, o que ele está trocando, gente? Ele está trocando a estrutura bíblica. Nós, como mulheres, vestindo como mulher, estamos representando a igreja e Cristo está sendo representado pelo homem. Ele, assim, ele está revertendo a posição, colocando Cristo como mulher e a mulher como Cristo. Não é isso que a gente está vendo acontecer com a igreja em muitos aspectos? A igreja, não como igreja institucional, mas como igreja povo, nós estamos tendo a tendência de ser nós que estamos ditando como as coisas vão acontecendo na igreja, já não estamos ouvindo o que Deus quer que seja dito. Muitos programas de TV e muitos artistas famosos começaram a constituir estilo. Saia é o estilo. Essa foto aqui no canto inferior, você vê que a moça está de calça jeans e o indivíduo está com a saia. Se foi um programa de TV, nós estávamos num hotel, certa vez estávamos pregando numa cidade, e a gente de vez em quando vê o que está acontecendo, especialmente os meus filhos gostam de ver... quando a gente está em hotel, eles gostam de ver os parques estaduais, que eles têm programas de parques de estado e tal, e nos intervalos passam essa propaganda, e estava essa propaganda, e eu disse, gente, eu tenho que tirar uma foto mais expressa possível. O programa estava sendo apresentado por um indivíduo de saia ou uma mulher de calça, reverteu completamente. E eu não estou aqui querendo estereotipar, queridos, isso é uma coisa que já é histórico, certo? E eu acabei de mostrar para vocês que, historicamente, as coisas foram tomando uma proporção, um caminho, e agora elas se reverteram. E isso é o que a gente está vendo. Essas roupas todas que vocês estão vendo, esses homens vestidos, e no prática, o primeiro que vocês estão vendo, Billy Porter, vocês buscarem sobre Billy Porter, ele tem sido o revolucionário com vestidos para homem, vestidos, como você vê no topo direito aí, ele está vestido com tudo quanto é tipo de vestido mais feminino possível. Eu tenho toneladas de fotos desse gênero aqui, que é impressionante o que o inimigo foi capaz de fazer com o homem.
Agora, isso é a parte que eu acho que seria importante a gente começar a detectar. Que confusão é essa? A mulher tem que colocar calça para andar de bicicleta, mas o homem pode andar de bicicleta de saia, gente. Que desculpas são essas que a gente faz? É ridículo. A gente entra numa situação em que a gente olha e diz assim, mas espera aí, qual é o conceito outra vez? Essa foto tirei eu também de uma revista no avião. Quando eu passei a página, eu disse, não, espera aí. Essa foi a razão pela qual a calça entrou no campo da mulher? Espera aí, algo está errado aqui. Confusão. Agora, essa é a razão pela qual nós precisamos estar atentas. Nós estamos patrocinando um conceito, nós estamos patrocinando uma história, nós estamos patrocinando um sistema corrompido, em que está levando aquilo que nós vivemos hoje, que é uma falta de identidade de gênero. Porque, como a gente já falou, Deus vestiu os animais de forma a identificar o gênero. Nós nos vestimos de forma a identificar o gênero. Foi assim por toda a história. Nessa geração, que é a última geração que nós estamos vivendo o fim do tempo da história. Obviamente, nós tínhamos que estar cientes de que o inimigo ia trazer uma estratégia para confundir, para causar conflito, para mudar aquilo que Deus estruturou. Há uma dificuldade de identificação própria. As pessoas não sabem quem são. Eu sou meio isso, eu sou meio aquilo. Não era assim. Nunca deveria ter sido assim. Em viagem pelo Brasil, em uma das estações de ônibus, eu encontrei essa imagem, e quando eu tirei a foto da imagem, que vocês veem que está no quadro lá atrás, a Rebeca me tocou assim e disse assim, você já viu quem está sentado perto da imagem? Aí eu tirei outra, né? Eu disse, uau, está em todo lado. O povo não se identifica mais por conta da igualdade e respeito, perdemos a nossa identidade, perdemos a compreensão do que é o quê. Eu quero fazer para vocês aqui, obviamente eu não vou poder ouvir vocês, normalmente quando eu faço isso em público eu gosto de ouvir o que o pessoal diz, mas vocês agora simplesmente pensem, reflitam. Eu vou mostrar para vocês essas 3 imagens e queria que vocês pensassem comigo o que está de errado nelas. Vou dar uns segundos para vocês, pensem o que está de errado nessas imagens. Ok? Ponderem, ó, tem uma mulher grávida, tem um homem na guerra, tem um homem voltando da guerra. Então, vocês olhando para essas imagens, ponderam o máximo que vocês podem chegar e dizer assim, bom, essa mulher está grávida, talvez esteja sozinha porque o marido está na guerra, o marido está na guerra, agora voltou, o menino já está grande. É o máximo que a gente chega de erro, né? O que vocês acham dessas 3 imagens? O que está errado aqui? O que está errado aqui é que o inimigo, com a sua estratégia, ele foi capaz de mudar toda a razão da existência. Nós, como mães, como esposas, como mulheres, estamos ali para nutrir a nossa família, e aqui estamos vendo mulheres masculinizadas indo para a guerra, deixando seus filhos, e homens que estão disponíveis para engravidar. Porque apesar de parecer impossível, eles estudaram uma possibilidade de colocar, porque a inseminação artificial é possível, então coloca ali numa parte do tecido da barriga em que tem uma... E hoje em dia todo mundo usa cesárea. O ponto em que a gente chegou, qual é o objetivo disso? Mudar toda a estratégia de Deus, certo? Então, o que eu queria que vocês se focassem com essa palestra, e hoje especificamente nós estávamos finalizando a da semana passada, como vocês veem, o conteúdo é longo, há muito material, e nós estamos terminando hoje a parte da história, não é? Na semana que vem vamos entrar na questão mais das mudanças culturais e como isso começa a afetar a nossa vida e nos tirar do caminho da nossa missão, né? A missão de João Batista, a missão de Elias, e esse é exatamente o ponto. A estratégia que o inimigo está tendo não é só mudança de roupa, queridas, nós estamos aqui focados em roupa, a roupa é o menor problema que nós temos. Tomara todo o problema que nós tivéssemos fosse roupa. O problema é que com toda a pressão social, e hoje em dia está na mão de todo mundo, ok? Você vê os jovens
vive ali. E por conta disso, nós estamos sendo transformados pela nossa contemplação. E a nossa contemplação agora é essa. A nossa contemplação agora são mulheres que eu posso, eu consigo, eu não preciso de homem, eu vou, eu faço. E homens que estão se efeminando, ficando para trás, homens que não estão tomando liderança mais, homens que não estão tomando posição no seu lar, homens que preferem dizer, não, ela pode liderar, quem disse que sou eu que tenho que liderar? Não tem problema nenhum. Casais normais, homem e mulher. E depois, para piorar, vamos para o outro ponto principal da confusão, que foi realmente a inversão de valores, a inversão de papéis, a inversão de gênero, que foi o grande ponto em que o inimigo se focou para conseguir chegar onde chegamos agora. Isso, para mim, é um absurdo que nós cheguemos a esse ponto e achamos normais. Mas por que nós podemos achar essas fotos normais? Por causa o bombardeio social que nós temos, em que crescemos com isso. Por isso é tão preocupante, por isso é que a mensagem que o meu esposo transmite sobre a guerra dos sentidos é tão séria. Porque se nós não guardarmos as nossas avenidas da alma, nós vamos ser transformados consoante aquilo que vemos e perdemos a noção do mapa. Perdemos a noção do destino, e o nosso destino é muito claro. Deus instituiu o homem, instituiu a mulher, e deu funções para cada um. Ele deu direitos aos dois. Ele não estamos aqui falando de quem tem mais direito ou menos direito, quem tem mais valor ou quem tem menos valor. Nós somos, perante Deus, fomos criados iguais. Perante a queda, depois da queda, e vocês podem encontrar isso a história da redenção e tudo, por conta da queda, um dos dois tinha que se submeter, porque agora, por conta do pecado, já não iria haver a concordância, certo? Como Eva pecou primeiro, Eva tem que se submeter. O que é perfeitamente aceitável para nós quando olhamos e pensamos que a igreja se submete a Cristo. Então, não estamos falando aqui de ser mais, de ser menos, de ser mais importante, de ser melhor, de ser mais forte. Somos diferentes. Ainda essa semana passada, o meu filho estava conversando com uma amiga e entraram no debate, né? Ela começou a tentar provar para ele quem é que tem a vida mais difícil. A mulher tem a vida muito mais difícil. E ele simplesmente respondeu, bom, eu não concordo, porque eu acho que os dois têm a vida mais difícil, depende do que estamos falando. Se falarmos de uma mulher que nos tempos mais passados, né, ela tinha que ir para o rio, tinha que lavar roupa no rio, tinha que cozinhar com lenha, tinha que fazer a limpeza da casa, cuidar dos filhos. Bom, o homem tinha que ir para a rua, tinha que caçar, tinha que cortar lenha, era duro para os dois, né? Aí entramos num campo, num período em que a mulher foi abusada. Também os escravos foram abusados. Isso não faz com que agora, por conta de que os escravos foram abusados, que agora temos que levantar uma revolução, e que se levantou, que nós vemos essa revolução, certo? Porque a gente está agarrado num problema lá de trás para tentar provar um ponto agora. Então, quando nós estamos falando sobre a questão dos direitos, na verdade, o que as pessoas estão falando é as funções. As mulheres não querem mais. Hoje em dia, nós temos um grande problema, especialmente na Europa, mulheres não querem ter filhos. As mulheres querem ter uma carreira. Aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, muita dificuldade tem em casais que se casam, em que a mulher, ela quer ser médica, ela quer ter um... E não me interpretem mal, eu não estou falando mal contra as mulheres terem um papel de carreira, um papel fundamental dentro de casa, até mesmo para ajudar com as finanças. O que nós estamos falando é exatamente de, se isso vai interromper a sua função principal, coloque em pausa. Foi o que eu fiz, não me arrependo. Teria feito tudo de novo. Coloque em pausa. Foca na sua função principal. Depois, volta para lá. Não tem nenhum problema. Não interponha uma coisa em relação a outra. Nós somos a única espécie de animal, vou chamar assim mesmo, que dá o filho para o outro criar. Enquanto que Deus nos chamou a uma função, um papel tão lindo, criar um outro ser, educar um outro ser. E aí está. Vidas que Falam, página 137, diz, oxalá cada mãe compreendesse quão grandes são os seus deveres e responsabilidades, e quão grande também a recompensa da sua fidelidade. A diária influência da mãe sobre os filhos está os preparando para a vida eterna ou eterna morte.
Ela exerce no lar um poder mais decisivo do que o pastor no púlpito, ou mesmo do que um rei no seu trono. Eu sei que vocês devem ter lido esse texto milhares de vezes. Nós lemos isso e muitas vezes não compreendemos a força desse texto. Fazemos as coisas como queremos, como achamos, e os nossos filhos pagam a conta. Eu oro para que hoje nós possamos tomar providências de saber onde vamos, para onde vamos e o que vamos fazer. E na semana que vem, vamos começar a falar sobre a cultura e as mudanças da cultura que nos levaram aonde estamos agora, tá? Por agora, terminamos essa sessão. Eu espero que tenha sido uma bênção para vocês, tenha sido uma bênção para mim poder partilhar com vocês. O bate-papo foi uma bênção. Aqueles que estão perdendo, mas se juntem para a próxima. E vamos concluir com uma oração e pedir que o Senhor possa abrir as nossas mentes, o nosso coração, para que a gente esteja ciente e consciente daquilo que Ele realmente espera e busca de cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Querido e santo Pai que estás nos céus, querido amigo, estás próximo de nós e agradecemos pelo teu poder, pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Senhor, estamos gratas também pela oportunidade de aprender mais de ti, aprender mais daquilo que tu queres que seja a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa busca, a nossa escolha, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, ajuda-nos a escolher o teu caminho, ajuda-nos, Senhor, a ser uma bênção para com aqueles que nos rodeiam, para com aqueles com quem interagimos. Ó Senhor, sabemos agora, mais do que antes, a estratégia que o inimigo tem tido sobre o teu povo e como a confusão se instaurou. Senhor, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento para podermos tomar decisões na nossa vida de acordo com a tua vontade. Tu sabes que o nosso ambiente é difícil, a pressão é complicada, as nossas filhas especialmente sofrem com essa pressão. Dá-nos, por favor, sabedoria no processo para educar e conduzir os nossos filhos nesse mundo tão corrompido, Senhor. Dá-nos, por favor, o teu espírito e a tua presença ainda durante este dia e durante o processo de aprendizado pelo qual estamos passando. Ajuda-nos a buscar a simplicidade de João Batista para cumprir a missão que nos deixaste. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Sara. Deus abençoe. Bom dia, meninas. Tenham Bênção a todas. um dia abençoado hoje, tá bom? Até semana que vem. Até mais. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito de